E abrimos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 19, onde leremos os 8 primeiros versículos. Êxodo, capítulo 19, os 8 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Pai amado, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, pelo culto, Senhor, que hoje foi possível te prestar. Obrigado, Senhor, porque estivemos em adoração ao teu santo nome, reconhecendo, Senhor, a tua soberania e a tua majestade, reconhecendo a tua glória e o teu poder, reconhecendo que tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Agradecido, Senhor, por sabermos que sobre as nossas vidas há a presença do Espírito Santo, que nos convence, Senhor, da necessidade de adorarmos o seu santo nome e a reconhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agradecidos ao Pai, porque Cristo se fez carne por nós e morreu naquela cruz para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, Senhor, que a tua palavra foi lida, nós te louvamos e engrandecemos o seu santo nome. Que o Senhor fale aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Que o Senhor prepare, Senhor, o coração da tua igreja, como tu preparaste o meu coração, Senhor, para poder falar a ela. Ó Pai amado, que nós possamos estar atentos à tua vontade e que nesse ano de 2025, Senhor, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja aquela que nós procuremos como razão para a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, começamos o ano de 2025 e sabemos que a cada passagem do Cronos, de um ano para o outro, nós paramos para fazer um balanço da nossa vida. Olhamos para trás e vemos aquilo que nós vivemos nesse último ano, como uma verdadeira retrospectiva. Né? Tinha um programa com esse nome que mostrava os principais assuntos que aconteceram no ano passado. Mas nós, pessoalmente, também fazemos esse processo. E olhamos aquilo onde nós falhamos e aquilo que nós necessitamos melhorar. E começamos a fazer muitos planos. Né? O plano de ir para a academia é um plano que nós sabemos que começa em janeiro e termina logo em fevereiro. Não é verdade? Infelizmente, né? Precisamos começar em janeiro e fazer que a nossa atividade física seja uma prioridade na nossa vida. Mas existem outras prioridades. Existem prioridades que nos preocupam, sejam financeiras, sejam de saúde, sejam de trabalho. E a pergunta que vai nos guiar nessa mensagem, que eu queria que você refletisse é: o que queremos para nós em 2025? Sabemos que quando olhamos para todas as perspectivas que o ano de 2025 nos traz, e eu gostaria que depois vocês lessem a pastoral dessa semana, que vai nos falar sobre essas escolhas, qual é a verdadeira escolha que nós precisamos fazer, que é ser verdadeiros adoradores. Nós precisamos olhar e decidir de tudo aquilo que nós precisamos fazer, quais são as prioridades da nossa vida, o que realmente queremos para nós em 2025. Quando nós temos muitas decisões a serem tomadas, podemos não tomar nenhuma decisão.
porque perdemos o foco, perdemos aquilo que é o principal, o mais necessário para as nossas vidas. O povo de Israel passou por uma situação muito parecida nessa passagem. Chegamos aqui aproximadamente à metade do livro de Êxodo. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, o Senhor tinha dado grande vitória. Eles tinham passado pelas águas de Meribá, aonde o povo clamou por água, murmurando contra o Senhor. O povo já tinha recebido o maná e agora estava na presença do Senhor no Monte Sinai, o monte do Senhor, para que pudesse agora tomar uma decisão. E a decisão que eles precisavam tomar é se eles queriam ser verdadeiramente um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo separado do Senhor. E quando Moisés vai à presença de Deus e ele fala que ele leve essa mensagem ao povo, para que o povo responda, o texto vai nos falar que o povo respondeu a uma só voz. Da forma que o Senhor falou, assim faremos. E a partir desse momento, o povo é separado para servir o Senhor, a ser uma nação santa. E começa então, se olharmos o capítulo 20 de Êxodo, a receber os 10 mandamentos. E na sequência, receber todas as instruções como adorar ao nosso Deus, através da construção do tabernáculo, de todos os instrumentos necessários para a adoração ao Senhor, para cumprir o seu papel de uma nação separada para servir ao nosso Deus. Só que se nós olharmos, esse deveria ser o único objetivo do povo. Mas nós que conhecemos a história, percebemos claramente que o povo perdeu esse foco. Em vez do povo estar preocupado em ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, esse povo passou a murmurar. Esse povo passou a adulterar, a ponto de chegar no livro de Juízes. Nós lemos logo no início desse livro, dizendo que esse povo, cada um fazia o que bem lhe entendia, o que vinha à sua cabeça, a forma de adoração a falsos deuses, mostrando que esse povo, em vez de estar focado naquilo que era o principal, que era viver a aliança do Senhor, ele se desviou totalmente desse objetivo. Pela dureza do seu coração, eles esqueceram o que era o principal para eles viverem na sua vida, que era viver a aliança do Senhor. Mesmo esse povo sendo infiel, mesmo esse povo se desviando muitas vezes do Senhor, a aliança de Deus foi mantida, porque a aliança não foi feita de homens para Deus, foi feita de Deus para os homens, e Deus é imutável. Nós estudamos sobre a sua imutabilidade no dia de hoje, na Escola Bíblica Dominical, onde falamos que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não é homem para que minta. E dessa forma, a aliança de Deus é perpétua. Independente dos erros do povo, o Senhor se manteve fiel à sua promessa, fazendo que o povo começasse então a seguir um caminho, vivendo a sua aliança. Hoje, nós somos esses herdeiros. A igreja de Deus tem que viver essa aliança. Só que a dureza do nosso coração também pode, muitas vezes, fazer que nós nos desviemos da aliança do Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, precisamos voltar e pensar naquela primeira pergunta que eu fiz. O que queremos para 2025? Porque a palavra ensina que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quando nós focamos em pensar na nossa saúde, vamos estar focados na saúde. Quando nós estamos focados na nossa atividade física, faremos como isso o principal da nossa vida. Quando nós focamos na questão financeira, temos disso o nosso Deus. Porque não é possível adorar a dois senhores. Servir a dois senhores é impossível, a palavra nos fala. Mas a palavra também nos ensina o caminho correto, o foco correto. Ele nos fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Há um caminho, há um foco a ser dado para podermos viver a aliança do Senhor. E é esse o desafio que nós temos hoje, de pensarmos e refletirmos em como vivermos essa
ano de 2025. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que para nós podermos viver a aliança do Senhor, é necessário ouvir a voz de Deus. Vou repetir, para viver a aliança do Senhor, precisamos ouvir a sua voz. E nós vamos ver isso acontecendo no versículo de número 1 e no versículo de número 2. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Ora, é uma simples referência temporal e geográfica. O que tem a ver esse texto, com ouvir a voz do Senhor? Tem tudo a ver. Porque se nós olharmos no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo de número 12, nos fala assim: Deus conversando com Moisés, quando o chamou da sarça ardente para poder tirar o povo da terra do Egito, para levar ele para adorá-lo naquele monte. Ele disse assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É o que nos fala. Moisés ouviu a voz do Senhor e levou o povo para onde era necessário ele estar. Por isso, para ouvirmos a voz do Senhor, precisamos primeiramente estar onde Deus quer que nós estejamos. Essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. Moisés tirou o povo do Egito e levou ele ao monte do Senhor. Nós não temos ainda a certeza da localização do Monte Sinai. Sinai é uma península, ela tem 3 principais montes. Hoje, todos os historiadores referem que o Monte Sinai é Jebel Musa, que é um dos picos que tem nessa península. Então, é considerado que esse é o Monte Sinai. Ali, naquele local, foi onde Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente para poder ordenar a ele que ele fosse até o Egito tirar o seu povo. E naquele momento, no versículo 12 do capítulo 3, ele fala então para Moisés que ele voltaria com o povo para aquele lugar para adorá-lo. Meus irmãos, o que isso fala para nós? Ouvir a voz do Senhor é obedecê-lo. Ouvir a voz do Senhor é estar onde Ele quer que nós estejamos. E Ele quer que nós estejamos aqui, nessa igreja, adorando e bendizendo o seu santo nome. Ele nos separou nesse dia para podermos estar aqui na sua casa, para adorarmos, para bendizermos o seu santo nome, para ouvirmos a sua voz através da palavra de Deus, porque o Senhor sim fala conosco através da sua palavra, fala aos nossos corações através do seu Espírito Santo, mostrando aonde nós temos que estar. Hoje de manhã falávamos sobre Filipe, obedecendo ao Espírito Santo e indo ao deserto, para poder evangelizar o eunuco, mostrar a ele de quem o profeta Isaías falava. Ouvir a voz do Senhor é estar onde Ele quer que esteja. Filipe estava num caminho, numa direção, e o Espírito Santo falou para ele ir para o deserto, e ele, em obediência, foi até lá, e ali ficou esperando uma ordem do Senhor. Quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, mandando ele correr e acompanhar aquela carruagem, então ele seguiu a ordem do Espírito Santo. Mas para obedecer a Deus, precisamos estar sim onde Ele quer que nós estejamos. Mas mais do que isso, além de estarmos no local, precisamos entender como Deus fala conosco. Olha o que está escrito no versículo de número 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Deus dá uma ordem a Moisés, e Deus fala com o povo através de Moisés, a liderança, aquele que estava mediando entre Deus e o povo, mostrando ao povo o caminho que era necessário ser seguido. Nós hoje temos a palavra de Deus, temos a ação do Espírito Santo em nossos corações, falando conosco a cada momento, nos falando da vontade do Senhor. Ele fala, sim, através dos pastores, através das lideranças, através daqueles que estão ministrando, mas também fala através dos lábios de cada um dos irmãos, porque Ele nos usa como instrumentos para a sua palavra, para que a sua
sua voz seja ouvida por todo o povo, por aqueles que ainda não têm condições de ouvir por si só a sua vontade. E nós, como instrumentos na mão do Senhor, precisamos sim, nesse ano que está começando, levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Precisamos olhar e entender que Ele nos separou para sermos um reino de sacerdotes. E o que quer dizer isso? Qual era a função do sacerdote? Era intermediar quando o povo pecava para falar ao Senhor. Nós estamos justamente intercedendo, falando de Deus por aquelas pessoas que ainda não o conhecem, que não estão ainda na sua presença, mas que precisam conhecê-lo verdadeiramente. O Senhor, através da sua voz, falando aos nossos corações, nos leva a podermos falar para essas pessoas. Foi isso que Deus fez com Moisés no deserto, falando que ele deveria falar com o povo qual era a sua vontade. Nós hoje somos conclamados, como igreja, no ano de 2025, a falarmos também da vontade do Senhor. Mas mais do que ouvir a voz do Senhor, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, ouvir a voz do Senhor e reconhecer a sua soberania. Olha o que Deus nos fala no versículo de número 4. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e cheguei a mim. Se nós olharmos, Ele nos criou, Ele nos formou do pó, soprando alma vivente, para que nós pudéssemos estar na sua presença eternamente, para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Hoje de manhã, na escola dominical, eu perguntei, da mesma forma que o catecismo breve nos fala, perguntando qual é a finalidade do homem. E a resposta foi glorificar e bendizer o santo nome de Deus, de gozá-lo eternamente, estar na sua presença, estar com Ele, servindo e adorando. E dessa forma é que nós precisamos entender. Ele nos criou para a sua honra e glória. Ele nos guia a cada momento, protegendo-nos de todo mal. Se nós olharmos a toda a travessia desse povo no deserto, nós vamos ver o Senhor protegendo-os do sol numa nuvem, protegendo-os do frio durante a noite, numa coluna de fogo, estando com eles na sua presença a cada momento, mostrando que assim como ele falou aqui, mostrando que ele tinha tirado esse povo do Egito, fazendo que ele voasse como se estivesse nas asas de uma águia. Quando ele abre o mar vermelho para que o povo passasse a pés secos, ele estava protegendo esse povo. Ele nos protege, ele nos guia e nos guarda a cada momento. Quando nós vivemos a sua aliança, quando nós ouvimos a sua voz e resolvemos reconhecer que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor cuida de nós a cada momento. E ele nos fala aqui que ele trouxe o povo até ele. Ele nos trouxe até Ele, eternamente. Através do sacrifício de Cristo Jesus, ao se fazer carne, Jesus morreu por nós naquela cruz para nos dar acesso ao nosso Pai novamente, a poder nos dar a certeza da salvação. O Senhor abriu o caminho para que nós estivéssemos eternamente na sua presença. Ele nos trouxe a presença dele. Nós não poderíamos estar aqui se Ele não tivesse nos buscado onde nós estávamos, naquele lugar sombrio, no meio dos pecados. O Senhor nos tirou daquele lamaçal e nos trouxe para a sua presença, para o reino maravilhoso do amor do seu Filho. E através do seu Filho é que nós podemos sim ter a certeza que eternamente estaremos na presença dele. E ele, ao fazer isso, nos fala o versículo número 5, que ele nos transforma numa... Quase que eu não saio, gente. Agora deu uma engasgada. Propriedade peculiar. PP, né? Sempre confunde a gente, né? Propriedade peculiar. E o que quer dizer isso? A palavra que foi traduzida por propriedade peculiar é segular. Segular era um tesouro particular de um rei. O rei ele tinha um tesouro maior, mas ele tinha aquele tesouro que ele considerava como seu, não do reino. Davi,
ao estar perto da sua morte, ele separa, vemos isso lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, no versículo de número 3, nós vemos Davi falando ao povo, deixando registrado que ele doava o seu tesouro particular, o seu secular, a sua propriedade peculiar, para poder fazer a construção do templo do Senhor. O que o Senhor está falando, que quando nós ouvimos a sua voz, reconhecemos a sua soberania e majestade sobre as nossas vidas, ele nos separa para ser pertencentes a ele, sermos um tesouro nas suas mãos. Você se sente assim? Pois deveria, porque é isso que o Senhor fala que nós somos a cada momento. Por isso, nós precisamos olhar para as nossas vidas e saber que foi pago precioso preço por nós. Cristo Jesus teve que abrir mão da sua glória, se fazer carne e morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos novamente estar na presença de Deus eternamente. Essa é uma certeza que nós precisamos ter ao ouvirmos a voz do Senhor, ao reconhecermos a sua soberania sobre as nossas vidas. Mas também, além disso, reconhecendo a sua voz, reconhecendo a sua soberania, precisamos então passar a obedecê-lo. E vemos isso nos versículos de número 5, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Somos transformados propriedade peculiar do Senhor, quando nós começamos a ouvir a sua voz diligentemente, a guardarmos a sua aliança diligentemente. E a palavra diligentemente fala que é com prioridade, com esmero. Podemos errar? Até podemos. Precisa ser perfeito? Não. Mas sabendo que nós precisamos melhorar a cada momento, buscando diligentemente fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. O versículo de número 5 e o versículo de número 6 definem o que o reverendo Mauro Master, que é professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele foi diretor e foi meu professor durante o mestrado, ele falou uma coisa que marcou muito. Esses dois versículos, eles falam de um contrato de casamento. O Senhor está nos colocando aqui na condição de noiva. Porque somos chamados, a igreja é chamada da noiva de Cristo. Porque há um contrato de casamento firmado, mostrando que nós somos de Cristo Jesus, mostrando que nós somos de Deus, que há uma aliança que nos une como uma só carne, mostrando que sim, eternamente estaremos juntos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós obedecemos, se ouvirmos a sua voz, se reconhecermos a sua soberania e obedecermos diligentemente tanto a sua voz como guardando a sua aliança, mostrando claramente que há sim conosco uma aliança, um contrato de casamento. Van Groningen, que é um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que esses dois versículos, eles definem a nossa vocação e a nossa eleição graciosa. Fomos eleitos, fomos separados antes da fundação do mundo, para podermos servir ao Senhor. Da mesma forma que Israel, naquele momento, estava ali na presença do Senhor, firmando uma aliança, sendo separado pelo próprio Deus. Pedro também vai falar que nós, a igreja, também fomos separados. Somos povo eleito, nação santa, reino de sacerdotes. Mostrando que hoje a igreja é o novo Israel. Mostrando que a igreja é aquela que precisa estar na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, entendendo sua soberania e majestade e seguindo a sua vontade, conforme Ele nos mostra. E dessa forma, meus irmãos, é que nós podemos sim servir ao Senhor. E Ele fala que nós seremos um reino de sacerdotes e nação santa. Isso indica serviço. Mostra que nós precisamos servir ao Senhor. E servir como? Como o sacerdote servia no templo. O povo pecava,
o sacerdote intercedia pelo povo, apresentando o sacrifício para que o povo pudesse ser perdoado. Ele era aquele que mediava a relação entre o homem e Deus. Lembrando que os profetas faziam o sentido contrário, mostravam a relação de Deus para com o homem. O sacerdote não, era a relação do homem para com Deus. E dessa forma, nós somos separados para fazermos esse papel. Nós que já conhecemos ao Senhor, nós que fomos separados antes da fundação do mundo, nós que já temos a palavra no nosso coração e somos guiados pelo Espírito Santo, temos a obrigação de servir aos outros povos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Somos embaixadores de Cristo Jesus e Paulo vai nos chamar dessa forma, mostrando que nós estamos aqui representando um reino, o reino de Deus, mostrando que nós precisamos a cada momento ir lá fora para falar do Evangelho, a anunciar a boa nova, que é Cristo Jesus, a anunciar àqueles que estão nas trevas, que existe uma luz que pode salvar suas vidas. Nós, como igreja, se ouvimos a voz do Senhor, nós que sabemos e reconhecemos a sua soberania, nós que queremos obedecê-lo, não podemos ficar dentro de quatro paredes, recebendo o Evangelho, e não fazer que esse evangelho chegue àqueles que necessitam. É para isso que nós fomos separados. Somos embaixadores e, por obediência, precisamos pregar o evangelho. Israel não entendeu essa missão. Israel pensou que a palavra do Senhor era somente para eles e não cumpriram aquilo que o Senhor tinha determinado, que era levar a palavra de Deus a todas as nações. Por isso o Senhor, ao subir aos céus, depois de ressuscitado, ele vai dar a ordem, o ide, mostrando que nós devemos ir e pregar o evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, até os confins da terra, mostrando que essa é a função daqueles que foram separados para ser uma nação santa, um povo eleito, um reino de sacerdotes. E por obediência, essa igreja em 2025 fará esse papel. Quase comecei a ouvir. Vamos tentar de novo? Faremos esse papel. Amém. É essa alegria, é essa a vivacidade que nós precisamos trazer, porque aquilo que o Senhor fez por nós não foi pouco, é muito. E nós precisamos estar alegres, estar certos na nossa obrigação de pregar o Evangelho. E aí, meus irmãos, para vivermos essa aliança, precisamos transformar as nossas vidas, e não só as nossas vidas, mas também transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Há uma história de um missionário que ele foi até a igreja e falou assim: olha, eu quero ir para as nações, eu quero pregar o Evangelho. E aquele velho pastor disse para ele: ora, se você quer pregar às nações, pregue primeiro para a sua família. E ele foi e pregou para a família, e a família se converteu, e ele voltou e disse: olha, preguei para minha família, agora eu quero pregar para as nações. Ele falou assim: olha, você pregou para a sua família? Louvado seja Deus, agora pregue para o seu bairro. E ele pregou para o seu bairro, ele viu pessoas sendo convertidas, e ele voltou para aquele pastor: fiz o que você mandou, agora eu quero ser mandado para as nações. Comece a pregar no seu país. E ele foi crescendo, até o momento que esse homem foi sim enviado para poder pregar às nações. Muitas vezes nós olhamos para a nossa missão e achamos que ela está lá muito longe. Ela talvez esteja dentro da nossa própria casa. Precisamos pregar para os nossos, precisamos pregar para aqueles que estão à nossa volta, nos nossos condomínios, na nossa região. Precisamos sim, cada vez mais, buscar o amor de Deus para levar essas pessoas aquilo que nós recebemos, também que eles possam conhecer. Essa é a nossa missão, porque nós precisamos transformar as nossas vidas, e somos transformados através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, quando fomos tocados e confessamos com nossos lábios que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E agora, transformados, precisamos ir para fora, transformar a vida do próximo. Precisamos ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, porque é desses os adoradores que o Senhor está buscando. Que nós possamos, nesse ano de 2025, ser esses verdadeiros adoradores, que possamos estar aqui adorando ao Senhor, mas sabendo que adorar a Deus, amar a Deus,
também nos leva a amar ao próximo. Por isso, precisamos crescer no conhecimento da palavra. Precisamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento, orar para que o Espírito Santo nos ilumine, nos guarde, nos proteja, que nos dê a sabedoria e o entendimento necessário para olharmos para a sua palavra e sabermos aquilo que vai ser necessário falar para aqueles que estão ali fora. Somente o Espírito Santo pode fazer isso por nós, fazer que nós cresçamos no Evangelho, no conhecimento da palavra, que não fiquemos somente no raso, recebendo um alimento espiritual que seria dado para crianças, não, que nós possamos estar habilitados, capacitados pelo Espírito Santo a ter um alimento sólido para podermos falar para as pessoas que estão ali fora, que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, porque é impossível amar a Deus se nós não amarmos aqueles que ainda estão perdidos, porque um dia aquele que estava perdido éramos nós, e alguém pregou o Evangelho para nós, e nós não podemos ficar simplesmente recebendo a palavra, precisamos ir lá para fora para poder fazer esse trabalho. Sim, isso é viver a aliança do Senhor, saber que nós precisamos nos conectar com as pessoas que estão lá fora, através da palavra, através da pregação, através do evangelismo, através de qualquer trabalho que possa ser feito para que aquelas pessoas que estão perdidas possam conhecer a palavra. Que nós precisamos servir ao reino, sabendo que nós representamos ao nosso Deus. Concluindo então, o que queremos para nós em 2025? Se nós buscarmos a verdade, se nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos que precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, o que nós precisamos fazer é viver a aliança do Senhor. E viver a aliança do Senhor é ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus, entender que precisamos estar no lugar certo, ouvir a sua voz e falar aquilo que ele nos orienta. Precisamos reconhecer a sua soberania, saber que tudo que somos, tudo que temos, vem das mãos do Senhor, saber que sim, precisamos obedecê-lo, e a sua ordem é clara: preguem o Evangelho. Que nós, em 2025, como Igreja Presbiteriana de Getsemane, possamos sim fazer a vontade do Senhor, que nós possamos honrar e glorificar a Deus vivendo a sua aliança, a aliança que Ele nos chamou, que nós, como igreja, como uma só voz, assumimos esse papel, não só hoje, mas para até a volta do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento de reflexão da palavra. Agradecido, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Agradecido, Senhor, porque ouvimos a tua voz, porque estamos, Senhor, no lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Ó Pai amado, que cada vez mais a tua igreja queira estar aqui como um só corpo, aprendendo mais de ti, conhecendo a tua palavra, se preparando, Senhor, para poder crescer em conhecimento e poder pregar o teu evangelho. Ó Pai amado, nos capacita a amarmos as nações, a amarmos o teu povo, a estarmos lá fora, Senhor, pregando o teu evangelho, a fazendo, Senhor, a tua obra, para que aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, venham a te conhecer e se convertam a ti. Ó Pai amado, que nós possamos te servir a cada momento em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, porque reconhecemos a sua soberania e majestade, a sua glória e o teu poder. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre o caminho para podermos fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos desde já e agradecemos, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.